Salve, salve, galerinha! Boa noite, boa tarde, boa noite, né? Estamos nesse intervalo aí entre final de tarde e início de noite. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Nosso canal aqui é focado em investimentos, educação financeira e certificações bancárias. Pessoal, e se puder, assim que conseguirem, me confirmem aí se já está áudio e imagem ok. E hoje, como é comum aí, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, nós falamos aqui de correção de questões de CPA 10 e CPA 20. O foco nesse momento, principalmente, é CPA 10, visto que a gente vem recente aí de um preparatório gratuito ao vivo de CPA 10, onde vocês aí que participaram aí, agora conseguem tirar as últimas dúvidas com esses simulados aí, para daí sim agendar a prova e buscar essa certificação aí que é importantíssimo para quem quer crescer ou quem quer iniciar aí no mercado financeiro. Lembrando que em breve aí a gente está planejando aqui já só alinhando todos os detalhes nosso curso de CPA 20 também. Hoje a gente vai falar muito aí de módulo 6 de CPA 10. Na CPA 20, o conteúdo do módulo 6 de CPA 10 não está bem dividido, vamos dizer assim, né? Na verdade, ele é abordado em outros módulos, módulo 3 e módulo 4, basicamente. Mas pensando aí principalmente em CPA 10 junto com o módulo 5, esse módulo 6 é importantíssimo porque ele também pode levar aí 25% da sua prova. Então, juntando o módulo 5 e o módulo 6, pode chegar aí a um total de 50% aí da sua prova. Lembrando aí que CPA 10 são 50 questões, você precisa aí de pelo menos 70% de acertos, certo? E aqui a nossa ideia sempre, todas as terças-feiras, não é só corrigir, vocês recebem antes aí o material, certo? Para correção. E a gente fala de todos os temas, todas as alternativas, por que está certo, por que está errado, retomando aí todos os conceitos que a gente falou lá no nosso preparatório, certo, galera? Como a gente sempre aproveita e fala um pouquinho aqui no início, né? Antes do pessoal terminar de entrar e nós entrarmos efetivamente aí na correção de questões. Hoje, dia 9, né? Se você estiver nos assistindo depois disso, não vale, certo? O Ibovespa aí tem aí a terceira perda consecutiva, ainda dentro dos 119 mil pontos, mas pelo terceiro dia aí o cenário político e insegurança fiscal acaba levando aí o índice para baixo. Agora a gente está num período bem importante, você ainda que não tem as certificações, mas que gosta de mercado financeiro, que principalmente você aí que gosta de área de investimento, quer se especializar nisso, é uma época muito boa para você ficar antenado nas notícias, também porque está rolando agora divulgação do resultado das empresas listadas na Bolsa Brasileira, com capital aberto no caso, né? Do quarto trimestre de 2020. Então tem muita notícia aí rolando, muita coisa fervilhando, e é legal aí para você ficar de olho como isso movimenta o mercado. Lembrando que investimento também não é só bolsa, tá, galera? A gente está falando nesse momento muito de bolsa por conta da taxa de juros baixa, mas lembrando que em breve, mês que vem, nós já temos nova reunião do Copom. Aí já vamos aproveitar e falar um pouco de certificação aqui, né? Copom, Comitê de Política Monetária, que é vinculado aí ao Banco Central, onde a galerinha do Banco Central se reúne a cada 45 dias, ou seja, durante 8 vezes no ano, pelo menos, para definir a taxa Selic. Com qual objetivo? Cumprir a meta da inflação que é dada lá pelo Conselho Monetário Nacional. Olha só, a gente do nada acabou entrando aqui, realmente isso não foi planejado, mas eu estava lendo agora, só deu tempo de eu chegar em casa e estava dando uma olhadinha em algumas notícias aí referentes a mercado financeiro, e aí o pessoal está preocupado, entre aspas, que com toda a incerteza que está acontecendo aí, nós temos aí uma possibilidade bem maior de aumento da Selic aí na próxima reunião do Copom, até mesmo porque a inflação ela está subindo. Hoje foi divulgação do IPCA de janeiro, olha aí, ó, mais um assunto aí de prova, aproveita aí, IPCA, quem mede o IPCA é o IBGE, olha, 4 letras, IPCA é a inflação oficial, medida do dia 1º
ao dia 30 e divulgada nos primeiros dias, normalmente até o dia 8, 9, antes do dia 10 do mês subsequente, certo? Esse IPCA ele é medido ali com base no consumo das famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, tá? Das principais cidades, regiões metropolitanas do país. Então, só aproveitando aí, já que entrei no assunto, vamos dar a retórica completa, né? Aqui é o seguinte, eu sempre digo, e você que está nos assistindo aí, pode confirmar, e aí deixa aí nos comentários depois... Treino difícil para você ter um jogo fácil. A sua prova vai ser muito mais fácil do que os simulados que a gente está fazendo aqui, até porque a gente pega muita pegadinha, pega muito detalhezinho aí, que é semelhante à prova da Ambima, mas subindo aqui um pouquinho o nível para que você chegue lá sabendo tudo e não como acontece muitas vezes aí, de você ficar por 1, 2 questões e aí só porque você ficou focado demais em decoreba, certo, galerinha? Vamos lá. Estou me hidratando bem aqui, porque realmente só deu tempo de eu chegar em casa hoje. Eu comecei a trabalhar em outra cidade, então eu pego quase 1 hora de ida, 1 hora de vinda. Tá? Mas tá certo, não reclamamos de forma alguma, muito pelo contrário, certo? Vamos lá, vamos começar então. Deixa eu só aproveitar e pegar aqui, como eu gosto sempre de ter uma canetinha na mão, certo? Hoje é nossa terceira semana consecutiva de correção de questões, certo, galera? Tivemos aí nesse meio tempo também uma correção de uma prova completa. Eu tô tentando aí montar mais uma prova, tá? Tô tentando montar banco de dados, mas fazer só no final de semana tá um pouquinho corrido. Vamos ver se na semana que vem a gente faz algo nesse sentido também, beleza? Caso você aí que esteja nos assistindo agora ao vivo ou posteriormente, tá? Não esteja ainda, quer receber o caderno de questões para dar uma olhadinha antes, me chama, me manda uma mensagem aqui ou no direct lá no @franceschi_wagner no Instagram, que aí eu te incluo no nosso grupo de WhatsApp, onde eu mando todo o material lá para que você possa aí fazer as questões antes, se for do seu interesse, beleza? Começando então, galera, questão número 1, nós temos aí novamente 15 questões no dia de hoje, tá? Pra gente falar. Com relação à renda variável e mercados, onde são negociadas as ações, podemos afirmar que, certo? 1. O mercado secundário é onde as negociações acontecem entre investidores. 2. A empresa emissora das ações recebe dinheiro quando as negociações são feitas no mercado primário e mercado secundário. 3. O mercado primário ajuda a dar mais liquidez para o mercado de renda variável. E 4. As ações comercializadas no mercado primário são isentas de imposto de renda pessoa física. Está correto. A. Apenas a 1. B. 1, 2 e 3. C. 1, 2 e 4. E D. 1 e 2. Então vamos lá, ó. Como a gente sempre faz aqui, vamos dar uma olhadinha na pergunta. Primeiro de tudo, a gente sempre olha se é a afirmação correta ou incorreta, porque a Ambima pega muita gente na hora da prova por conta desse detalhezinho. Então, com relação à renda variável, o que é renda variável no Brasil, galerinha? Renda variável, ações. Se você pega um fundo de ações, ele está falando em renda variável. Renda variável quer dizer o quê? Certo? Enquanto renda fixa não quer dizer garantia de rendimento, porque pode ser negativa essa variação, certo? Quando nós falamos em renda fixa é porque o indexador ele já está fixado, ou é uma taxa fixa 2% ao ano, como é a Selic, 4% ao ano, ou um percentual X da taxa DI, ou a própria Selic, que ela pode oscilar, como eu falei, em breve ela pode ter aí um aumento na próxima reunião do Copom. Alguns especialistas já falam em chegar em 2,5% na próxima reunião do Copom. Ah, não é muito, aumenta 0,5% em 2%, nós estamos falando aí de um aumento de 25%. Mas vamos voltar para a questão aqui. Renda variável, então, tá? Renda variável é porque varia. Varia de que forma? Você pode ter renda ou não. E aí entramos em ações. Ações, você é sócio da empresa. Se ela der lucro, você vai ter renda a partir desse lucro. Se ela der prejuízo, você não tem. Por isso que essa renda é variável. E aí aqui está perguntando sobre os mercados onde as ações são negociadas, certo?
onde são negociadas mercado primário e mercado secundário. Lembra disso? E aí vamos às alternativas. O mercado secundário é onde as negociações, acontecem entre investidores, certo ou errado? Errado, galera, errado. Mercado secundário é onde acontece... Opa, desculpa, eu li errado aqui. Perdão. Desculpa. Mercado secundário, tá certo. Professor também erra, desculpa, galera, como eu falei, eu cheguei direto do trabalho aqui. Não é desculpa, né? Mas vamos lá. O mercado secundário, eu falei secundário e na minha cabeça era primário. O mercado secundário é onde as negociações acontecem entre os investidores. Perfeito, certo, tá? O mercado primário é onde é a primeira negociação. A empresa abre capital, na verdade ela solicita lá para a CVM autorização para abrir capital, ela procura um banco de investimento ou uma corretora que faz todo o processo ali, e aí depois disso ele faz o IPO e os primeiros investidores compram aquelas ações. Depois eles têm o mercado secundário, onde a negociação é entre os investidores, não mais entre a empresa e os investidores. Então essa aqui está correta. A 2. A empresa emissora das ações recebe dinheiro quando as negociações são feitas no mercado primário e no mercado secundário. Essa daqui está errada, como a gente falou. Quando é que a empresa recebe dinheiro? No mercado primário, certo? Que é quando ela vende para o investidor e ela recebe referente àquelas ações. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Na segunda-feira, ontem, né? Olha só, era ontem, eu lancei um vídeo aqui no canal sobre uma notícia da Mobly, que ela abriu capital recentemente, e ali eu falo um pouquinho de mercado primário e secundário. É só dar uma olhadinha ali que tem bastante coisa. O quadro se chama Certificações na Prática, aprendendo certificações na prática. Então assim, ó, a empresa só ganha dinheiro no mercado primário, no mercado secundário não. Então a alternativa 2 está incorreta. 3. O mercado primário ajuda a dar mais liquidez para o mercado de renda variável? Também não. Quem dá mais liquidez é o mercado secundário, porque você se tornou sócio da empresa lá no mercado primário, por exemplo. E se você não quiser mais ser sócio, se você quiser vender essa ação, você vende aonde? Você vende no mercado secundário. Então, o mercado secundário, esse sim, ajuda a dar mais liquidez no mercado de renda variável. E questão 4, as ações comercializadas no mercado primário são isentas de imposto de renda. E aí, essa daqui eu acredito que tenha ficado a grande dúvida e ela também está correta, porque o imposto de renda, o fato gerador de imposto de renda, quando nós falamos em ações, é a venda, certo? E aqui as pessoas estão comprando no mercado primário diretamente da empresa, elas ainda não venderam. Quando elas venderem, que daí elas irão vender no mercado secundário, se for no mesmo dia, que daí é o que a gente chama de day trade, ela vai pagar 20% de imposto de renda, certo? Se for em swing trade, dias diferentes, ela vai pagar 15% se ela realizar. O que é o realizar? Se ela vender mais do que 20 mil no mês. Então essa daqui ela está correta, então automaticamente a alternativa correta é a letra D. Olha só, o professor errou aqui, é 1 e 4, né, galera? 1 e 4 e não 1 e 2 aqui, ó. Depois eu corrijo ali no material também, certo? Ao vivo acontece isso, viu, galera? Quando a gente faz ao vivo, infelizmente pode acontecer esse tipo de coisa, mas a gente está aqui para passar conhecimento, para transmitir. Então, quando a gente erra, a gente também admite e corrige aqui na hora para vocês. Vamos lá, questão 2. Questão 2 do nosso preparatório de hoje. Uma empresa consegue captar recursos de que formas? Exceto, letra A, através de empréstimos bancários, financiamentos em bancos de desenvolvimento. Letra B, emitindo debêntures e notas promissórias. Letra C, abertura de capital na Bolsa de Valores. Letra D, emitindo uma LCI, letra de crédito ao investidor. A, B, C ou D. E aí, voltamos aí a falar em empresas, né? Lembrando que existem títulos que são emitidos por instituições financeiras, outros por securitizadoras, e tem aqueles títulos que são emitidos por empresas, certo?
Essa é a ideia dessa pergunta. Então, assim, ó, uma empresa, uma pessoa jurídica, ela consegue captar recursos de que forma? De que forma? E aí o grande detalhe, exceto. Então, nós não queremos a questão correta, mas sim a questão incorreta. Vamos lá. Uma empresa consegue pegar dinheiro, captar recurso através de empréstimo bancário? Sim ou não? Sim. E através de financiamentos em banco de desenvolvimento. Aí lembramos aí, por exemplo, BNDES, BRDE, certo? São bancos de desenvolvimento onde você consegue também captar recursos. As empresas também conseguem. Normalmente é um pouco mais burocrático, mas a taxa ela é menor, é uma taxa anual, às vezes até mesmo subsidiada pelo governo, com uma carência para começar a pagar. Então tem uma série de vantagens. Essa daqui é correta, então não é isso que nós queremos. Vamos lá. A empresa consegue, letra B, captar recursos através de emissão de debêntures e notas promissórias? Essa também está correta, porque o que é uma debênture? É um título de renda fixa que a empresa emite, é uma dívida que ela diz assim, eu estou devendo para alguém. Quem? O debenturista, aquele que compra a debenture, que compra esse título. Ela vai dar uma taxa ali pré ou pós-fixada e lá na frente ela vai pagar por esse título, certo? E o que são as notas promissórias? Você que fez o preparatório CPA 10 talvez não lembre das notas promissórias, porque não é algo que vai cair na sua prova nesse momento, somente lá em CPA 20, mas notas promissórias, em resumo, também são um título de renda fixa, são títulos emitidos por empresas, só que diferente das debêntures, que elas são aí para médio e longo prazo, as notas promissórias elas são para curto prazo, certo? Então é um título que a empresa emite aí para capital de giro, para um investimento aí de curto prazo. Então normalmente aí ela vai ter uma durabilidade máxima, né, um vencimento máximo de 360 dias. Vale a pena você relembrar aí, quem está estudando para CPA 20 mudou a regra, tá? E as notas promissórias, antes as SA podiam ter notas promissórias até 360 dias e as de capital fechado, né? As SA de capital fechado somente 180, agora geral para todo mundo 360, beleza? Mas só explicando aí o que são as notas promissórias para quem não lembra. C. Através de abertura de capital na Bolsa de Valores, a empresa consegue? Claro que sim, é o que a gente já falou antes, nós chamamos isso de IPO, tá? Oferta inicial de ações, obviamente isso em inglês. E o que está incorreto, então? A letra D, emitindo uma LCI, letra de crédito ao investidor. E essa é a grande pegadinha, porque LCI não é letra de crédito ao investidor, é letra de crédito imobiliário. Lembra da letra de crédito imobiliário? A gente falou bastante sobre ela, né? Também aí está dentro desse capítulo, mas é quando a gente fala de renda fixa. Então, a alternativa correta é a D. Bora lá, questão 3. 3. Um cliente, ao buscar informações sobre compra de ações, ouviu falar que existe um lote padrão para aquisição de ações. Esse lote padrão equivale a: letra A, 10 ações, letra B, 100 ações, letra C, 1 ação ou letra D, 1000 ações. Então vamos lá. Como é que você pode comprar ações, virar sócio de uma empresa, empresas com capital aberto na Bolsa de Valores, a B3? Você pode ali via home broker, né, ir lá e fazer a compra dessas ações. Existe uma coisa chamada, como disse aqui, que esse cliente aqui ficou na dúvida, ele queria saber, uma coisa chamada lote padrão. Esse lote padrão é como a maioria das ações são negociadas. Não é a única forma, existe a possibilidade de você comprar uma quantidade diferente desse lote padrão, certo? Depois eu falo um pouquinho sobre isso, mas o que é esse lote padrão? Ou melhor, quantas ações tem dentro desse lote padrão? 10 ações? Não. 10 é o lote padrão de ETFs, que também não cai na sua prova nesse momento, mas já fica aí para conhecimento. 1000 ações? Piorou, né? Imagina aí uma ação, por exemplo, que nós temos agora de BTG Pactual. Hoje de manhã, BTG Pactual estava R$ 114. Imagina você comprar um lote padrão de 1000 ações. Já vai ter que desembolsar uma bela graninha, certo, galera? Então, só aí para vocês ficarem cientes que aí fica muito fora. Uma ação também não é muito, né? Uma única
Então aqui, ó, dá para pensar bem simples aqui, até mesmo por eliminação, o lote padrão de ações é 100 ações. Professor, mas se eu quiser comprar uma única ação, posso? Pode. Única diferença, ao invés de você colocar lá, por exemplo, vamos imaginar aí, falei de BTG Pactual, por exemplo, né? Então vamos lá, BTG Pactual, o ticket dela, que a gente chama, né, é BPAC 11, certo? Então, se você quiser comprar ações, por exemplo, de BTG Pactual, você vai procurar por esse nomezinho aqui lá no seu home broker. Ele vai te apresentar um lote padrão de 100 ações. Caso você queira comprar apenas uma, você vai chamar de lote fracionário e você vai colocar um F depois do ticket. Certo? Então é bem simples também, isso não cai na sua prova, essa parte do fracionado, como é que você faz, mas aí vale para conhecimento prático, que essa é a ideia aqui das aulas que nós damos aqui no nosso canal. Temos aí então a alternativa correta é a B. Vamos lá, questão número 4. Um clube de investimento tem como características, exceto. Letra A. Um dos participantes pode ser o gestor do clube de investimento, não sendo necessário gestão por uma corretora ou distribuidora, faltou uma barra aqui, né? B. Pode investir no máximo 33% do patrimônio líquido em renda fixa. Letra C. Deve possuir entre 3 e 50 participantes. E letra D. Possui garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, certo? Vamos lá, então. Clube de investimento. Quem lembra de clube de investimento? Se você acompanhou as aulas lá do nosso preparatório, que foi gratuito, de CPA 10, tá? Tem aqui no canal, em breve eu vou fazer mais algumas coisas nesse sentido para facilitar que você estude também. Dividir isso por módulos, aí vou começar a preparar aulas nesse sentido, tá? Mas se você acompanhou ou se você abrir lá a playlist de aulas completas lá de CPA 10, você vai ver que a gente falou sobre isso e eu até usei o exemplo da galera que estava fazendo o curso preparatório comigo ali naquele mesmo momento. Se o grupinho se reunisse para formar um clube de investimento, que é muito parecido com o fundo de investimento, que a gente falou aí até na terça-feira passada, que foi questões somente sobre a parte de fundos de investimento, né? Ele é muito parecido, tem regras muito parecidas, mas tem algumas vantagens. E aí nós vamos lá para essas características. E aí, lembrando aqui, ó, não esqueçam da pegadinha do malandro, que a Ambima é campeã. A Ambima é o Sérgio Malandro, tá? É o Sérgio Malandro do mercado financeiro. Tá? Você vai lá achando que tá tudo certo e de repente, pegadinha do malandro, e aí salsifufu, e você se lasca, certo? Pra gente manter aqui a integridade do vídeo. Então, cuidado com esses detalhezinhos. Vamos lá, a gente quer a incorreta, então. Vamos lá, um dos participantes pode ser o gestor em um clube de investimento ou tem que ser alguém profissional, tem que ter a gestão, por exemplo, de uma corretora ou distribuidora ou de uma asset, né, um gestor profissional. Exatamente, uma das vantagens de um clube de investimento é que um dos participantes pode ser o gestor, ele não precisa ter uma qualificação específica, a certificação lá, que é o CGA, que agora ele dividiu em 3 outras certificações ali especificamente, né? Mas é uma certificação Ambima para quem quer ser gestor, quer cuidar do dinheiro dos outros através de um fundo, certo? Então essa também está correta. Eu ia falar aqui sobre os fundos, sobre os participantes, mas vamos lá, vamos seguir, senão o professor fala demais, fala mais do que a boca, né, galera? B. O clube de investimento pode investir no máximo 33% do PL. O PL é o quê? O patrimônio líquido em renda fixa? Sim ou não? Sim ou não? E essa aqui é muito comum de cair questões assim lá na sua prova. Por quê? Um clube de investimento ele é muito parecido com um fundo de investimento em ações, em renda variável. E ele segue a mesma regra. Que regra é essa? Aplicar no mínimo 67% do seu PL em ações, certo? Se você vai aplicar 67%
do seu patrimônio líquido em ações, vai sobrar quanto para aplicar em qualquer outra coisa? E aí nós falamos aqui de renda fixa, exatamente os 33%, 100 menos 67, 33, olha só que legal, olha só como você é inteligente, show, 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 é isso aí, galera. Então assim, ó, é uma pegadinha que acontece também lá quando pergunta sobre o fundo de ações. E eu já falei para vocês aqui, eu já vi na minha prova de CEA, por exemplo, uma pergunta muito parecida com essa, perguntando sobre fundo de ações. Então, esse cuidado, essa aqui também está incorreta, certo? C. Um clube de investimento deve possuir entre 3 e 50 participantes. Também está correta, tá? Lembrando que dentre as regrinhas, tá? Você, no máximo, 50 participantes, acima disso aí tem que transformar em um fundo ou tem que fechar e aí deixar os amiguinhos de fora, e no mínimo 3 pessoas, sendo que um deles pode ser o gestor, certo? Então, só lembrando aí desse detalhezinho. E aí, o que está incorreto, porque a pergunta é exceto possui garantia do FGC, e nós lembramos que nem mesmo o fundo de investimento tem garantia do FGC. Por quê? Você está aplicando em diversos ativos, não é uma única instituição que vai quebrar. Então, o gestor aplica lá 33% em renda fixa em CDB do Itaú, o Itaú quebra, você não vai perder todo o patrimônio, vai perder só aqueles 33%. Lembrando que tem a questão de concentração, os limites lá, né? Até 100% você pode aplicar em título público federal, 80% em... Perdão, 20% em bancos de primeira linha, certo? 10% em instituições de capital aberto não financeiras e 5% no máximo, tá? 5% no máximo em instituições não financeiras de capital fechado. São regras dos fundos de investimento, beleza, galerinha? Só relembrando aí todos esses conceitos aí. Eu sei, é muita coisa, mas a sua prova é assim, e principalmente módulo 5 e módulo 6 é assim também, tá? Volta depois, refaz as questões que você errou. Lembra, aqui é o seguinte, treino difícil para você ter um jogo fácil lá na frente. Questão 5. Com relação às debêntures incentivadas, olha só. Lembrando o que é uma debênture incentivada. Debênture incentivada é parecido com a debênture. A gente já falou o que é uma debênture. Debênture é um título de renda fixa, certo? Emitido por uma empresa, ou seja, uma dívida que a empresa tem, beleza? As debêntures incentivadas são um pouquinho diferentes, a gente já vai falar sobre elas, mas vamos lá. Elas podemos afirmar que a alternativa correta, olha só, agora é correta, para investidores PJ é: letra A, redução na alíquota de imposto de renda para 15%. Letra B, PJ não pode investir em debênture incentivada. Letra C, possui isenção de imposto de renda por se tratar de uma debênture incentivada. E letra D, empresas só podem investir através de fundos de investimento. Então vamos lá, A, B, C ou D. Enquanto isso a gente vai falar sobre as debêntures incentivadas. Debêntures incentivadas, se você não lembra o que é uma debênture incentivada, chegou a hora de relembrar. Lembra o seguinte, o Brasil, tudo que ele não consegue fazer bem feito, ele dá algumas vantagens. Como assim, professor? Se você faz declaração de imposto de renda, você já descobriu isso. A saúde no Brasil é boa ou é ruim? Ah, professor, nós temos o SUS, ninguém tem o SUS. Eu sei que nós temos o SUS, mas não é uma Brastemp. Não é a melhor coisa do mundo, certo? Então, se você tem um plano de saúde, qualquer plano de saúde, você consegue deduzir o seu plano de saúde das suas despesas lá no imposto de renda. O INSS nosso é bom ou é ruim? É bom por um lado, mas ele não é tão bom assim. Volta aí, entregando a minha idade, né? Professor entregando a idade. Não é uma Brastemp, não é aquilo tudo, certo? Então, se você tem um plano de previdência do tipo PGBL, né? A gente vai falar disso aí quando a gente for falar de planos de previdência, provavelmente módulo 7 na próxima terça-feira, certo, galerinha? Mas assim, ó, o governo também te permite descontos. E isso também é com outros setores. Por exemplo, a infraestrutura do país é boa ou é ruim? Portos, aeroportos, estradas, é uma bosta. Bosta. Por quê?
Pega uma rodovia aí que não seja pedagiada. Tem muito buraco? Tem. Aeroportos, portos, tudo caindo aos pedaços. Então, quando você vai falar, ou melhor, quando o governo permite que uma empresa explore alguma dessas áreas e vai ter que investir nessas áreas de infraestrutura, ela diz assim, ó, empresa X, você aí vai mexer no Porto de Santos, vamos lembrar lá do Porto de Santos, tá? Você vai fazer melhorias e você vai administrar o Porto de Santos. Então, para você poder fazer as melhorias, você pode captar dinheiro através de debêntures. E aí eu vou dar um incentivo para a empresa? Não. Para quem comprar aquela debênture, certo? Debênture incentivada são para empresas, certo? São de empresas que vão investir em infraestrutura, ou seja, essa estrutura depois do prazo de concessão vai continuar para o Brasil, para o povo, certo? E aí o governo ele incentiva. De que forma? Ele dá um desconto, certo? Na questão de impostos. Ele diz assim, eu não vou cobrar imposto sobre o lucro de pessoas físicas aqui. E aí eu já estou entregando a questão também, mas vamos lá. Depois a gente volta aí e termina. Tá? Vou começar de trás para frente. Empresas só podem investir através de fundos de investimento? Não. As empresas podem investir da mesma forma que pessoa física, tá? É bem tranquilo, só que elas não têm as mesmas vantagens, vamos dizer assim, certo? E também a questão de tributação dela normalmente vai ser dobrada, porque ela depois que transferir essa grana para a pessoa física vai ter que pagar imposto de novo, então paga duas vezes, o que não tem muita lógica. Por isso que mesmo os grandes empresários, eles sempre investem pela pessoa física, certo? Exceto fundos, instituições financeiras, fundos de pensões e etc, que também são PJ, né? C aqui, a PJ, ela possui isenção de imposto de renda em debêntures incentivadas? Não, 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 não e não. A isenção de imposto de renda é somente para pessoas físicas. PJ não recebe isenção de imposto de renda em nenhum título que o governo aí ofereça, certo? Mesmo lá na LCI, na LCA, por exemplo, não, não e não, certo? B. PJ não pode investir em debênture incentivada? Pode. Lembra que eu falei lá atrás que ela tem os mesmos direitos da pessoa física, certo? O que o governo faz, no caso, em relação às debêntures incentivadas? Ela diz assim, ó, empresas, se vocês quiserem investir na debênture da empresa X, que vai fazer obras de infraestrutura lá no Porto de Santos e está emitindo debêntures, aí vocês podem investir e eu vou reduzir a alíquota de imposto de renda de vocês para 15%, certo? Isso sim, pessoas físicas, alíquota zerada em debêntures incentivadas. Então aqui correto é letra A, 5, letra A. Espero que tenha ficado claro aí para que a gente possa continuar. Qualquer coisa a gente retoma o assunto. 6. As LCI podem ser emitidas por A. Bancos de investimento. B. Companhias securitizadoras que atuam com crédito imobiliário. C. Bancos múltiplos com carteira de investimento e arrendamento mercantil. E letra D, instituições financeiras que atuem com crédito imobiliário. Essa é tranquilinha, né? Mas vamos lá. O que é uma LCI também? É um título de renda fixa. Letra de crédito imobiliário, não é aquela pegadinha que a gente fez lá atrás, né? Letra de crédito ao investidor, certo? Nada disso. Então vamos lá. Quem pode emitir uma letra de crédito imobiliário? Bom, letra de crédito imobiliário, provavelmente tem alguma coisa a ver com isso, a ver com imóveis, certo? Então nós temos aqui, ó, letra A, bancos de investimento? Não, né? Banco de investimento vai atuar com investimento, mas não necessariamente com imóveis. Companhias securitizadoras que atuam com crédito imobiliário. Opa, falou imobiliário aqui. Agora pode ser que sim, pode ser que não. Vamos continuar. Talvez ficou aquela dúvida. Letra C. Bancos múltiplos com carteira de investimento e arrendamento mercantil.
Também não, também não. E agora vamos relembrar o conceito de banco múltiplo. Banco múltiplo nós temos lá no módulo 2, você consegue rever isso também. Bancos múltiplos tem que ter pelo menos 2 carteiras para ser considerado banco múltiplo, sendo uma delas obrigatoriamente de investimento ou comercial. Carteira de investimento ou comercial e mais uma outra carteira. Pode ser as duas? Pode, mas no mínimo 2, tá? Sendo que uma delas investimento ou carteira comercial. Pode ter todas? Pode. Também vai ser um banco múltiplo, só lembrando esse conceito, tá? Então vamos lá, ó. Um banco múltiplo com carteira de investimento. Investimento não tem a ver com o imobiliário. Arrendamento mercantil também não. Arrendamento mercantil, já expliquei para vocês um exemplo bem fácil, que é você lembrar lá do leasing, certo? Lembra do leasing de veículo, tem a ver com arrendamento mercantil. Não é só para veículos, tem outros tipos de equipamento, mas só para você entender e lembrar de forma mais fácil. E aí temos letra D, instituições que atuem com crédito imobiliário. Vamos lá, temos imóveis, temos imobiliário na letra B e na letra D. O correto aqui é a letra D, até porque ele está sendo mais amplo aqui, instituições financeiras que atuem com crédito imobiliário, mas eu vou explicar aqui essa letra B, porque a letra B fala em companhias securitizadoras. E as companhias securitizadoras, você vai ver lá na sua CPA 20, quando a gente for estudar CPA 20, que elas emitem o CRI. O que é o CRI? É o Certificado de Recebíveis Imobiliários, tá? Não fica com dúvida, não bota minhoca na cabeça, isso também é bem tranquilo, tá? Mas isso aqui é outro assunto. Então, companhias securitizadoras, elas vão emitir o CRI, beleza? O LCI são instituições financeiras que atuam com crédito imobiliário. Por que, professor, que tem que atuar com crédito imobiliário? Porque tem garantia física. Você foi lá, comprou seu apartamento, comprou sua casinha, financiou lá na Caixa Econômica, no banco, na cooperativa, onde quer que seja, certo? O que ficou em garantia? O que ficou alienado? O bem. Então, se você não pagar, a garantia não é Joe, a garantia não sou Joe, a garantia é o imóvel. É o imóvel, então ela precisa atuar com crédito imobiliário para emitir uma letra de crédito imobiliário, porque na negociação, lá no fundo, vai ter essa garantia também. Beleza, galera? Vamos lá, então. Correto aqui foi a letra D, 6D, para quem não acompanhou aí, que a gente fala mais do que a boca. Questão número 7. Olha aí, ó, chegando já na metade aí, e olha que a gente fala mais do que a boca. Com relação à caderneta de poupança, é possível afirmar que, caderneta de poupança, ó, afirmar que, então, ó, o que é correto? Vamos lá. 1. O recurso captado através de poupança deve ser destinado no mínimo 65% para financiamento de crédito habitacional ou rural. 2. Possui mais de uma possibilidade de remuneração. 3. Só tem rentabilidade no aniversário. 4. Não há cobrança de imposto de renda pessoa física. Então, o que está correto? Letra A, 1, 2 e 3. Letra B, todas as alternativas. Letra C, 1, 2 e 4. E letra D, 1, 3 e 4. O que você acha? A, B, C ou D? Em relação à poupança, podemos afirmar que... Então, vamos lá. Poupança, caderneta de poupança. A1 aqui, ó. O recurso captado através da caderneta de poupança deve ser destinado no mínimo 65% para crédito habitacional, ou seja, imóvel ou crédito rural. Rural, aí nós estamos falando o quê? De terra, mato, o que quer que você seja. Então, quando você fala de imóvel e terra, o governo ele dá muitas vantagens, certo? E a poupança, como é um negócio fácil, ele diz para as instituições financeiras assim, ó, a graninha que vocês têm lá na poupança não é toda de vocês. Vocês até podem utilizar, tá tudo aí com vocês, banco, mas 65% dessa grana tem que ser utilizada para crédito habitacional. E o crédito rural é somente quando lá na poupança, quando você for contratar uma caderneta de poupança, quando você for aplicar e tiver lá assim, ó, caderneta de poupança rural. E daí tem instituições, bancos, cooperativas que atuam muito mais forte aí no crédito rural, e aí eles vão investir 65% desse valor em crédito rural. Beleza? Então essa está correta. Por isso aí, galera, só abrindo um parênteses, que nesse momento, quando a poupança aí
Agora ela teve um saque bem grande, o maior aí desde 2005, se não me falha a memória, mas no ano passado passou de 1 trilhão de reais na poupança, certo? Um valor absurdo. Por isso que os bancos, as instituições financeiras estão querendo que a galera tire dinheiro da poupança, querendo entre aspas, né? Estão tentando levar os investidores para investir ali em outros títulos, CDBs, LCI, LCA, outras coisas na verdade, porque daí eles não ficam amarrados, principalmente quando for o CDB, beleza? Então assim, ó, isso é bem interessante, tá? E mais um detalhe, né? A poupança ela não paga quase nada, né? Mas isso aí é um assunto para outro momento, tá? Só contextualizando aqui. 2. A poupança possui mais de uma possibilidade de remuneração? Sim ou não? Sim. Sim, pessoa. Lembra o seguinte, se a taxa Selic for acima de 8,5%, quanto que paga a poupança? Se for acima, ó, boquinha aberta para cá, se for maior do que 8,5%, ela paga 0,5% mais a TR. TR é o que? A taxa referencial, certo? Que está zerada já desde 2017. E se for igual ou menor, certo? Ela vai pagar 70% da taxa Selic. Então, são duas possibilidades, dependendo da forma que for. E ainda você pode lembrar que tem duas outras situações. A regra antiga, para quem tem aplicações anteriores a 2012, dia 3 de março de 2012 até esse dia. Quem tem a partir do dia 4 de março de 2012 já entrou na regra nova, que é essa regrinha aqui que eu falei, tá? A graninha que você tem lá, se você tem uma poupança anterior a isso, ela vai seguir, indiferente do que aconteça, essa regra aqui do 0,5% mais a TR, beleza? Só para ficar claro, então tem sim mais de uma possibilidade, beleza? Então essa também está correta. A poupança só tem rentabilidade no aniversário? Sim. Por isso que a gente também fala que a poupança não é um bom investimento, porque é o seguinte, se você aplicar num CDB lá do seu banco e ficar 35 dias no seu CDB lá, tá? 35 por quê? Fica pelo menos 30 para você não pagar o IOF, né? O IOF é cobrado até o 29º dia. Então, só para ficar claro essa questão. Passou dos 30 dias e você diz assim, cara, eu preciso resgatar aquela grana. Você vai ter remuneração pelos 35 dias. Se você deixar 30 dias a tua graninha na poupança, 35 dias, desculpa, você vai receber pelos 30, que é o aniversário dela, eu apliquei lá no dia 5 de janeiro de 2021. O aniversário da minha poupança é todo dia 5. Então, no dia 5 de fevereiro, ela fez aniversário. Se hoje, dia 9, eu quiser sacar, eu vou receber somente até o dia 5, que foi quando ela completou o aniversário. Se for antes do aniversário, você perde, beleza? Só para ficar bem claro, essa também está correta. E, por fim, não há cobrança de imposto de renda, que também está corretíssimo, tá? Lembra que o governo ele sempre vai incentivar o que tiver a ver com mato, terra ou com casa, certo? Mato, terra, casa, ele sempre vai incentivar isso, galera. Então, assim, ó, a poupança, ela ou vai ajudar a financiar o agro ou o habitacional, 65%, beleza? Correto aqui, B, todas as alternativas, porque também não há cobrança de imposto de renda, certo? Para aplicações em poupança, certo? Questão número 8. Questão número 8, nós temos aqui, ó. 8. O FGC, Fundo Garantidor de Crédito, garante aplicações financeiras no valor de... E aí vamos lembrar o que é o FGC, certo? FGC, até quanto que garante? A R$ 1 milhão. B, 250 mil reais por CPF e instituição financeira. C, 200 mil reais em cada conta que o cliente possua. D, 250 mil reais por CPF e instituição financeira, podendo ser utilizado no máximo R$ 1 milhão durante a vida financeira do cliente. A, B, C ou D. Certo? Vamos lá. Questão número 8, Fundo Garantidor de Crédito, lembrando, é uma entidade privada, tá? As instituições financeiras se uniram, cada aplicação
ou melhor, a maioria das aplicações dos créditos e tudo mais que eles fazem, eles botam uma peradinha de grana lá para ter um fundo em caso de instituições quebrarem, certo? Então você aplicou dinheiro numa instituição financeira e ela quebrou. Quanto que você vai ter de garantia do FGC? R$1 milhão? 250 mil reais? 200 mil reais? Então você lembra claramente que o FGC garante até 250 mil reais, certo? Até 250 mil reais. Então não é letra A, não é letra C. 250 mil reais por CPF e por instituição financeira? 250 mil reais por CPF, instituição financeira, e você usa no máximo R$1 milhão durante a vida financeira? Pensa o seguinte, o camarada começou a abrir conta com 18 anos de idade, caso ele aplique em uma instituição que quebre 250 mil, ele recebe. Se ficar mais um tempo, ele aplicou em outra, ele é muito pé frio, certo? E quebra também. Então ele só tem direito a no máximo R$1 milhão. É quase isso, tá, galera? Só isso aqui, ó. Correto, antes de tudo, é a alternativa B. O Fundo Garantidor de Crédito, ele garante até 250 mil reais por CPF, instituição financeira, e realmente ele tem um limite de R$1 milhão, mas esse limite de R$1 milhão é igual cheque especial. Ele é renovado a cada 4 aninhos, certo? Então, com isso, ele funciona assim, ó, se você for muito, mas muito pé frio, e botar uma grana lá, perder 250 mil na instituição A, em 2020, perdeu, certo? Vai receber os 250 mil. No ano seguinte, você botou dinheiro na instituição B e ela quebrou também. Aí, no ano seguinte, que é 2022, você aplicou 500 mil reais em duas instituições diferentes. Você disse assim, eu sei que ganha até 250, então eu vou botar em duas. Aí você botou na C e na D. E essa C e D quebrou também. Recebe. No quarto ano aqui, você aplica na instituição E e ela quebra. Ô, amigão, paciência, né? Vai ser pé frio assim lá na casa do capeta, certo? Só para ficar claro assim, ó, ele garante, certo? Mas assim, ó, é um limite de R$1 milhão que se renova a cada 4 anos, beleza? Passou 4 anos, volta a vida, tá? Pagou cheque especial, volta cheque especial 100%, limite do cartão tá show de bola de novo, tá? Então, só para você entender, eu fiz aqui exemplo com cada instituição, mas assim, ó, você tem lá 750 mil em 3 instituições financeiras, certo? No ano de 2020, quebrou as 3, recebe os 750? Recebe, tá? Pegou os 750 e em 2021 aplicou de novo em outras 3. Das 3, 2 quebraram. Vai receber tudo? Não, vai receber só 250, o restante você vai ficar de prejuízo, beleza? Então, só para ficar claro aí, essa aqui correta era a alternativa B, é 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, limitado a quantidade aí de instituições, por exemplo, né, a R$1 milhão. Ou seja, se você tiver 2 milhões e quiser distribuir isso em várias instituições e todas as instituições quebrarem no mesmo ano, você recebe somente R$1 milhão. Beleza? Ficou claro? Se não, a gente volta e fala novamente. Questão 9. Quem é o responsável pelo recolhimento de imposto de renda, pessoa física, aí já está estipulado ali, sobre os rendimentos de uma LCA? A. O próprio investidor via DARF. B. O agente fiduciário. C. A instituição financeira que emitiu a LCA. Ou D. Não é necessário pagar imposto de renda nos rendimentos em LCA. A, B, C ou D. Essa aqui é mamão com açúcar, é aquela presente, né? Presente que a Ambima dá. A Ambima é cheia de questão presente também, assim como ela sacaneia demais, faz muita pegadinha, né? Literalmente lasca, para não falar outros nomes aí, com o camarada que está fazendo a prova. Ela dá umas questões dadas, parecida com essa, por exemplo, certo? Porque olha só, já está perguntando aqui, ó, imposto de renda pessoa física, rendimentos de uma LCA. O que é uma LCA? Letra de crédito do agronegócio. Agronegócio é o que? É mato, é terra. É a mesma ideia lá do imóvel,
certo? Então, quem é o responsável por recolher imposto de renda? Não tem imposto de renda em LCA para pessoa física. É uma das vantagens, é aquilo que eu já falei, que o governo ele adora dar incentivo para quem vai mexer com terra, com mato, né, ou com imóveis, beleza? Então, correto aqui é letra D, não tem imposto em LCA. Via DARF, o investidor, ele vai recolher lá quando for ações, quando for bolsa de valores, beleza? O agente fiduciário não tem nada a ver. A instituição financeira também não. Se fosse, por exemplo, aí um CDB, alguma coisa assim, seria instituição financeira. Mas lembrando, o LCA não tem. Então, bem tranquilinha, basta você ficar atento aí na sua prova, ler uma, duas vezes se for necessário, e aí você tira 10, ou melhor, 70%, que não precisa mais do que isso. Óbvio que se você tira mais, aí passa mais tranquilo, né? Aquela história não precisa passar raspando, como a gente dizia na época de escola, mas se chegar em 70%, vale a mesma certificação do que o cara que gabarita e tira 100, beleza? Questão 10. Pedro, olha só, o Pedro ele adquiriu um título pré-fixado com pagamento de cupom e vencimento em 2028. Nesse caso, a cobrança de imposto de renda do Pedro, ela ocorre quando? Letra A, conforme tabela regressiva, no momento do resgate do título. B, conforme tabela regressiva, no momento do resgate do título e nos pagamentos de cupom. C, será de 15% para a pessoa física no momento do resgate e também sobre o pagamento de cupons. Letra D, por se tratar de um título público federal, não há cobrança de imposto de renda nem de IOF. A, B, C ou D. Certo? Então vamos lá. Ficou uma dúvida aqui, eu li errado, né? Será de 15% para a pessoa física no momento do resgate e também no momento do pagamento de cupons, tá? A C, só para ficar mais claro aí que eu me enrolei na leitura. Então vamos lá. O Pedro ele adquiriu um título pré-fixado. Olha só, pré-fixado a taxa já vem antes, né? Então ela vai pagar lá 10% ao ano. Nossa, que saudade disso, né? Esqueçam um título pagar 10% ao ano tão cedo, tá? Eu acredito que nós não tenhamos aí nos próximos 10 anos, talvez, um título pagando aí 10% ao ano. Exceto se for um risco muito grande, uma pirâmide aí, mas um título público, acho muito difícil, tá? Vamos lá, é uma opinião minha, né? Então, assim, ó, o Pedro comprou e lembra que lá nos títulos públicos tem títulos que pagam cupom e títulos que não pagam cupom. Qual que é a ideia? O Pedro comprou aqui em 2021, certo? O vencimento, a gente viu que é 2028. 2028. Ele comprou aqui por um valor X e ele vai receber X mais alguma coisa em 2028. Os títulos que não pagam cupom é o seguinte, vamos imaginar que o Pedro comprou aqui por R$800 esse título, tá? E lá em 2028 ele vai receber R$1.000. Show, tá? Isso aqui, esquece o 10% aqui, tá, galera? Eu não estou fazendo essa conta aqui, isso é uma conta de padeiro aqui só para ficar claro. O pagamento de cupom é o seguinte, ele pagou 800 aqui e a cada semestre ou a cada ano ele vai receber um pedacinho. Vai receber aqui, sei lá, R$10. 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 E assim sucessivamente. E lá no final ele recebe essa diferença, beleza? Lembrando que esse dinheiro aqui que ele está recebendo como cupom é lucro também. E o imposto de renda, ele é sobre o quê? Sobre o lucro. Então, o professor já está entregando aí a resposta, né? É tabela regressiva, porque vai depender do tempo que você vai ficar ali. E você vai pagar imposto de renda, certo? No resgate, que é natural, mas também no momento que você recebe os cupons. Então, recebeu o cupom, vai pagar. Recebeu o cupom, paga imposto de renda. Recebeu, paga imposto de renda, paga. Recebeu aqui no final, paga mais imposto de renda. Lembrando sempre sobre a renda, beleza, galera? Então, assim, ó, se não tiver pagamento de cupom, é só no resgate, certo? Só no resgate. E título público federal cobra, sim, imposto de renda e cobra IOF se você ficar menos de 30 dias, beleza? Vamos lá.
questão 11 agora, 11, com relação aos títulos públicos federais. Olha eles aqui de novo. Em quais deles, faltou um em, né? Em quais deles existe o pagamento de cupom? Olha só, o professor acabou de explicar o que é o cupom, lá nos títulos públicos federais. Agora, quais deles tem pagamento de cupom? Vamos lá. A, NTN-F e NTN-B. Letra B, NTN-F e NTN-B principal. Letra C, LFT e NTN-B. E letra D, LFT e LTN. A, B, C ou D, o que você acha? Me hidratando mais um pouquinho e vamos lá aos detalhes. Olha só, aquelas placas que o professor gosta de pedir para vocês anotarem, porque ajuda muito na prova. Eu vou dar uma delas agora e a outra vai ter uma questão mais para frente que eu vou falar sobre isso também, outra placa para vocês anotarem. Lembra que nota paga cupom, letra não paga cupom. Letra não paga, nota paga. Então, vamos ler, ó. NTN, nota do Tesouro Nacional. Tipo F. Nota do Tesouro Nacional, tipo B. Ah, professor, tem uma outra aqui, ó. Nota do Tesouro Nacional, tipo B principal. Essa é a única exceção. A NTN-B principal, lembra que principal, ela vai te pagar tudo no final, sem o cupom, beleza? As LFT e LTN, as letras financeiras do Tesouro ou as letras do Tesouro Nacional, letra não paga cupom, então tá errado, tá errado. Ficaria aqui entre A e B, porque nota paga cupom, letra não paga cupom. Anotou a placa? Anota aí, porque vai te ajudar a resolver muita questão da sua prova de CPA 10 e CPA 20, beleza? Então vamos lá, nota paga cupom, letra não. Com exceção, única exceção da NTN-B principal, que essa não paga cupom. São somente essas duas notas comercializadas hoje, tá? NTN-F e NTN-B. Na verdade, a NTN-F está praticamente extinta, mas você precisa saber para sua prova, beleza? Não é que está extinta, mas é que não lembro de ter visto comércio dela ultimamente. Mas anota essa plaquinha aí, nota paga cupom, beleza? Então a correta aqui é a letra A, somente com a exceção da NTN-B principal, que você sabe que tem alguma coisa escrita a mais na nota, então ela não vai pagar cupom. Show? Anotou a placa? Vamos lá, questão número 12. Questão número 12. E aqui vai vir a outra placa que o professor vai dar para você anotar e ir muito bem e lembrar de mim lá durante a sua prova de certificação. 12. Qual desses títulos públicos federais abaixo possui taxa pós-fixada? Lembra daquela tabelinha que a gente estudou lá? O nome dos títulos, o que eles significam, se é pré, se é pós, se paga cupom, se não paga. É um saco decorar aquilo. Então tem as plaquinhas. Que placas? As dicas que o professor dá para vocês. Então vamos lá. Letra A, LFT. Letra B, Tesouro Selic. Letra C, NTN-B. Letra D, LTN. Então, qual desses títulos públicos federais abaixo possui taxa pós-fixada? E aí agora eu vou dar a placa para vocês. E aí depois a gente vai falar da pegadinha que o professor colocou aqui na prova. Beleza? A placa, olha só, lembra da placa anterior. Letra não paga cupom, nota paga cupom. E aí é o seguinte, juros pós ou pré? Juro é o quê? Juro é a taxa, certo? Taxa começa com qual letra? Com letra T. Quando a taxa, o T, estiver no fim, é pós. Quando ele estiver no meio, antes do fim, você já fez negócio, você já assinou o contrato. Assinou o contrato com taxa de 10% ao ano. É pré, é antes do fim. Assinou um contrato com taxa de Selic. Quanto que é a Selic? Não sei. Na hora de vender, eu vou ver, na hora de resgatar, eu vou ver quanto está a Selic e vou receber pela Selic, beleza? Ou pelo média anual ali da Selic, certo? Então assim, ó, T no final, taxa pós. T antes do final, que ele só vai estar no meio, não tem nenhum título que começa com T, tá? Não tem nenhum que começa com T. T no meio é pré-fixada. Anotou a placa? Agora você sabe
lá no momento da sua prova, a hora que você vê LFT, você vai olhar assim, T no final, pós-fixada. LTN, T no meio, o T não está no final, negociado antes, pré-fixado. Beleza? Então vamos lá, a gente já tem aqui a alternativa correta, que é a letra A, certo? Porque aqui nós temos T e T no meio, certo? E aqui a pegadinha que o professor colocou, o Tesouro Selic. Tesouro Selic é pós-fixado, Tesouro Selic é a LFT, letra financeira do Tesouro, certo? Hoje em dia, no popular, como a gente diria assim, ela é chamada de Tesouro Selic. Mas para sua prova, a Anbima cobra você saber esse nome aqui, ó, LFT. Tá? A LTN, letra do Tesouro Nacional, que é pré-fixada, hoje em dia ela é chamada de Tesouro Pré-fixado. Certo? Então, só para ficar mais claro aí, se você não lembra, tem aquela tabelinha lá nas nossas aulas. Se você não tem essa tabelinha, pesquisa no Google ou me manda um direct lá que eu mando para você. Questão 13. Opa! Professor entregando aí. Questão 13. Qual dos títulos abaixo, em caso de resgate, ocorre a cobrança de IOF no 30º dia? Certo? Letra A, ações. Letra B, LFT. Letra C, nenhuma das alternativas. Letra D, no CDB. Então vamos lembrar assim, ó, o que é o IOF, Imposto de Operação Financeira? O governo ele te cobra quando você deixa o dinheiro lá e resgata ele logo. E ele cobra inclusive antes do imposto de renda. Primeiro ele cobra o IOF, depois do pouco dinheirinho que te sobrou, ele ainda te cobra o imposto de renda, beleza? Qual desses títulos abaixo, se você resgatar no 30º dia, você vai pagar IOF? Em ações? Não, né? Ações não tem IOF. CDB, título bancário. LFT, título público. Qual deles? B ou D? B ou D? B ou D? Nenhum. Letra C, nenhuma das alternativas. Por quê, professor? Eu sei que lá o banco cobra, o CDB, a LFT também. Você falou agora há pouco, professor. Galerinha, essa é mais uma pegadinha que aqui, ó, 30º dia, certo? Fiquem muito atento a esse detalhe na hora da prova, tá? IOF é cobrado até o 29º dia. Até o 29º dia. A partir do 30º dia não tem mais cobrança de IOF. Olha só que legal. Essa pegadinha também vai fazer você lembrar de mim, porque lá na prova vai ter uma questão falando de 29º ou 30º dia. Você vai lembrar, nossa, o professor Wagner, lá naquela correção de prova, ele falou que é só até o 29º dia. 30º dia não tem mais cobrança de IOF. 14. Chegando no final agora, galerinha. Na venda de ações no mesmo dia, o investidor irá pagar. Letra A, 20% de imposto caso ele venda mais de 20 mil reais. B, 15% de imposto de renda indiferente do valor operado. C, 20% de imposto de renda em todas as operações. Ou D, não é cobrado imposto de renda nesses casos. A, B, C ou D. E aí, vamos lá. Venda de ações. Venda de ações, a gente já falou, lá no início tem dois tipos, certo? Day trade ou swing trade. Day trade é a operação que você faz no mesmo dia. Ou seja, hoje de manhã, o professor Wagner foi lá e comprou ações da empresa X. À tarde, ele viu que ganhou um dinheiro e vendeu essas ações. Ele fez uma operação de day trade. Ele comprou na segunda-feira e na terça vendeu. Swing trade são dias diferentes. E aí tem tributações diferentes também. Então lembrando, ó, day trade sempre 20%. Swing trade 15%, certo? Primeira regrinha. Então vamos lá, ó. O que é isso aqui, ó? Mesmo dia é um day trade. Day trade, então é 20%. Então não tenho 15. E esse aqui provavelmente também não, né? Podemos imaginar assim.
Detalhezinho, o swing trade é 15%, certo? Se você não ultrapassar a venda, a realização de 20 mil no mês, certo? Senão você também é isento, se você não vender mais do que 20 mil reais no mês. E o day trade, o 20% é o seguinte: você ganhou dinheiro no mesmo dia, então você paga. Indiferente se você vendeu 20 mil, 30 mil, 100 reais, não quero saber. Fez no mesmo dia, 20% de imposto de renda em todas as operações. Professor, mas e se porventura eu tiver prejuízo? Os prejuízos, eles podem aí ser trabalhados, é um outro tema, tá? Para uma outra aula. Se você teve prejuízo em uma operação de day trade, você pode aí depois compensar ela com outra operação que você teve ganho, tá? Mas aí é um outro detalhezinho. Mas a regra é o seguinte: 20% em todas as operações, 20 mil, 30 mil, R$1.000 que seja, paga imposto de renda. Beleza, galera? Questão 15, então, para a gente finalizar aqui. Sobre ações, é correto o que se afirma em, olha só, sobre ações, você é sócio da empresa, o que é correto? 1. As empresas devem distribuir ao menos 25% dos lucros aos acionistas na forma de dividendos. 2. Quando adquiro ações via home broker, pago tarifas de emolumentos para B3. 3. Os acionistas devem pagar imposto de renda em caso de ganho de capital e sobre os dividendos recebidos. 4. O imposto de renda deve ser pago pelo acionista via DARF até o final do mês consecutivo ou subsequente, aqui pode ser também, a operação realizada na B3. O que está correto? Letra A, apenas a 1, letra B, 1, 2 e 3, letra C, 1, 2 e 4, ou letra D, 1 e 2. A, B, C ou D. Vamos falar de ações então. Primeiro, as empresas devem distribuir ao menos 25% na forma de dividendos? Sim, a menos que haja algo por escrito diferente, que normalmente é até maior, certo? Por exemplo, notícia recente, o Banco do Brasil informou que vai, a partir de 2021, distribuir 40% do seu lucro em forma de dividendos. Então, pode ser maior? Pode, mas no mínimo 25%. Essa está correta. Quando eu adquiro ações via home broker, o que é o home broker? É você abrir o seu aplicativo ou o site ali, certo? E fazer a compra ou a venda. Quando eu compro via home broker, eu pago tarifas de emolumentos para a B3? Sim. A B3, uma das formas dela se manter, dela se sustentar, é através dos emolumentos, tá? Toda vez que você dá uma ordem de compra ou ordem de venda e ela é executada, ou seja, quero vender minhas 1.000 ações de Petrobras, de Magazine Luiza, eu quero vender as minhas 1.000 ações de Magazine Luiza a R$25, não sei quanto fechou hoje, tá? Aí eu botei lá essa ordem de venda. Não executou, ninguém quis comprar minhas 1.000 ações por 25? Beleza, não paguei. Executou, eu pago os emolumentos, certo? Então essa também está correta. 3. Os acionistas devem pagar imposto de renda em casos de ganho de capital e sobre os dividendos recebidos. E essa aqui tem a pegadinha, a dúvida. Por quê? Sobre o ganho de capital, paga-se imposto de renda sim. O que é ganho de capital? Comprei Magazine Luiza a R$20 e agora vou vender a 25, ou seja, ganhei R$5 por ação. Se for 1.000 ações, eu ganhei 5.000. Então, paga, né? Respeitando, se for no mesmo dia, 20%. Se for day trade, dias diferentes, por exemplo, né? Você vai pagar se ultrapassar a venda de 20.000 em um mesmo mês, certo? Só relembrando aqui o que é ganho de capital. Então, nesse caso, paga. Sobre os dividendos, paga? Não, porque dividendo é lucro da empresa que você é sócio. E aí lembra, para pessoa jurídica, para a empresa o negócio é diferente. A empresa ela faz o seguinte, ela faz todos os cálculos lá, quanto que ela ganhou, quanto que ela gastou para produzir, tá? Quanto que ela gastou aí de mão de obra, de funcionários, quanto que ela pagou de impostos, tudo mais, e aí tem a depreciação antes disso, tal, mas chegou impostos, ela pagou os impostos, sobrou um lucro ali,
ela ainda paga imposto de renda de 15% sobre o lucro, aí chega no famoso lucro líquido, certo? E aí depois desse lucro líquido ela distribui aí para os acionistas, nesse caso um exemplo, 25%, beleza? Então, como a empresa já pagou lá atrás, o investidor que recebe os dividendos não paga imposto novamente, beleza? Inclusive existe um projeto de lei para mudar isso aqui no Brasil, tá? Ainda não tem nada aprovado, nem discussão direito sobre isso, tá? Mas isso pode mudar no futuro, mas isso demora, e demora muito para cair na sua prova, porque depois que vira lei leva 6 meses para a Anbima atualizar o material, beleza? Então, tranquilinho aqui, ó, essa é a pegadinha só, dividendos recebidos, você não paga imposto de renda, beleza? E 4, o imposto de renda deve ser pago pelo acionista via DARF até o final do mês consecutivo ou subsequente à operação realizada. Também está correto. Fez operação day trade, swing trade, não importa. Em fevereiro, por exemplo, tem que pagar imposto de renda por algum motivo, porque fez day trade, por exemplo, tem que pagar via DARF. O próprio investidor tem que gerar essa DARF e pagar até o final do mês de março. Então aqui correto nós temos 1, 2 e 4, beleza? Galerinha, nossa aula, nosso momento de correção de questões aqui é naquela regrinha de treino difícil para ter jogo fácil. As questões não são muito fáceis. Espero que vocês tenham gostado, espero que realmente aí vocês estejam aprendendo, porque não adianta só decorar a questão. Faça vários simulados, não somente de uma escola, certo? Não somente de uma escola, porque você começa a se acostumar com as questões. Aproveitem essas lives, assistam depois e façam, no momento que vocês estão fazendo simulados, façam esse raciocínio. A 1 eu sei que está certo, mas por que está certo? Por causa disso, relembre. A 3 está errada. Por que está errada? Porque não é sobre os dividendos, é só sobre o ganho de capital. Esse ganho de capital também vai depender aí, porque se for um swing trade, né, ele pode não pagar imposto de renda se for menos de 20 mil vendido no mês. Então, olha só, você consegue muita coisa, mas assim, ó, pense, entenda, traga isso para a prática e com certeza a certificação já é sua. Galerinha, obrigado aí quem nos assistiu ao vivo, tá? Vocês aí que não conseguiram nos assistir, eu sei que muita gente ainda está trabalhando, uma galera aí que fez o nosso preparatório também está em aulas, tá? Mas assim, ó, aproveitem, refaçam as questões, refaçam aquela prova completa, façam simulados, tá? Que com certeza a prova vai ser muito mais fácil. E por favor, passou na prova, vem aqui no canal, me manda uma mensagem no WhatsApp, me manda um direct lá. Professor, passei. Professor, não passei por causa disso, por causa daquilo. Indiferente, mas fala comigo, tá? Quero muito ver todos vocês aí passando na prova, fazendo o nosso curso de CPA 20, que em breve eu vou lançar aqui no canal também de forma gratuita, certo? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva, compartilha com outras pessoas. Com certeza você conhece mais gente aí que está estudando para CPA 10, para CPA 20, para CEA. Daqui a pouquinho a gente vai ter tudo isso aqui. E de qualquer forma, assim, ó, tem muito conteúdo aqui no canal. Gosta de mercado financeiro? Cara, todo dia às 5h50 da manhã eu tô ao vivo aqui falando sobre mercado financeiro. Professor, não vou acordar às 5 horas da manhã para ver isso. Não tem problema, esse é um projeto meu. Fica gravado, vem aqui, escuta, tá indo pro trabalho, escuta, tá? Você vai ter um dia muito mais tranquilo. Mas eu não trabalho com mercado financeiro, eu não trabalho com investimento, ainda com bolsa de valores. Não tem problema. Qualquer pessoa que conversar com você sobre política, economia, mercado financeiro, você vai estar bem informado e vai conseguir dialogar. Vai mudar muito a sua vida. Galerinha, muito obrigado. Nos vemos amanhã, para quem quiser estar comigo aqui às 5h50, ou depois você me assiste aí, porque fica gravado do nosso playlist Morning Call. Já estamos quase em 50 manhãs que nós acordamos aí, madrugamos aqui para estar junto com vocês, certo? E
Não esqueça que toda semana tem conteúdo novo aqui. Na terça-feira, correção de questões. Na segunda-feira, nós temos aí material específico aí sobre certificação na prática. E em breve, muita novidade. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Boa prova para quem já for fazer a prova. E não esqueça, vem aqui, marca, deixa nos comentários se você gostou, se você não gostou. Deixe seu like, se inscreva, que isso é muito importante para levar isso para mais pessoas. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.